Muito bem, e a gente começa com essa notícia, porque policiais militares apreenderam um adolescente de 16 anos com um carro roubado hoje pela manhã, por volta das 11 horas, lá no Areal. O jovem estava com uma faca na hora da abordagem. Toda a perseguição foi gravada até o momento em que o rapaz foi parado. Ele foi encaminhado à delegacia da criança e do adolescente. E quem traz os detalhes agora é a minha querida Anielza Milhomem, que está com o tenente Bruno Barros. Sejam bem-vindos. É com você, Anne. Pois é, Tony, tudo isso começou na Estrada Parque Núcleo Bandeirante. A Polícia Militar recebeu informações de que um veículo roubado estaria transitando ali, no local. Então a polícia iniciou as buscas, foi quando eles localizaram esse veículo, houve uma perseguição e quando eles alcançaram o veículo, o motorista, eles se surpreenderam, porque era um adolescente de apenas 16 anos de idade. Mas quem vai explicar melhor pra gente é o tenente Bruno Barros, que comandou essa operação. Tenente, seja bem-vindo ao Brasil Urgente DF. Como é que essa operação começou? Tudo dentro do nosso serviço flui por conta da inteligência, Então, esse veículo foi roubado dia 6 na Ceilândia, entretanto estava circulando livremente, passou pela épia, onde nossas equipes entraram em alerta, foi visto na EPNB, posteriormente desceu ao Areal. Durante a condução desse veículo, o menor ali acabou por abalroar o veículo 2 vezes contra o meio-fio e com isso as equipes de uma forma calma, controlada e oportuna conseguiram realizar a abordagem. Dentro do veículo foi encontrada uma faca, a mesma faca utilizada no roubo do dia 6, reconhecido pela vítima, e um dispositivo. Esse dispositivo ele é utilizado principalmente para bloquear o rastreador. Então ele é encaixado ali no carro de forma que dificulta a localização. Mas as equipes aqui da Polícia Militar, por meio do 3º Batalhão do GTOP 23, conseguiu lograr êxito, alcançou, localizou, capturou o menor. Mais uma vez foi apreendido, já tem passagem por tráfico de drogas, mas a gente continua fazendo nosso trabalho. O senhor disse que a vítima reconheceu a faca no momento do roubo, Foi o mesmo jovem que roubou também o veículo no dia 6? A faca é a mesma, presume-se que seja o mesmo jovem, mas aí já vem a parte da apuração pela polícia para saber se é ele, se não é. Mas tudo indica que pela forma, pelo modus operandi dele, pela faca encontrada, pelo bloqueador de rastreamento que foi encontrado no veículo, é possível que seja ele o mesmo autor também do roubo do dia 6, acontecido na Ceilândia, no caso. Ele tentou alguma reação quando foi parado ali pela polícia? Não tentou reação, ele simplesmente se entregou. O grande problema é que nesse itinerário ele colocou em risco a vida de várias pessoas, É um menor que não tem habilitação, não passou ali pelos trâmites administrativos de instrução, numa situação de direção, e quando eles vão em fuga, eles colocam em risco a vida das pessoas, dos transeuntes que estão nas paralelas da calçada, de outros veículos e também da Polícia Militar, mas essa parte a gente já jurou arriscar nossa vida em prol do patrimônio, da liberdade, da vida das pessoas. Essa aqui é por nossa conta. Inclusive, ele quase acertou uma mulher, viu, Tony? É isso, eu estou acompanhando aqui a imagem do acompanhamento, que a Polícia Militar fez a esse menor infrator de 16 anos e que já tinha passagem, como o tenente falou. Tenente, eu queria agora que você trouxesse para a gente como é que é feito o acompanhamento, porque esse carro foi roubado dia 6 e o senhor disse aí que ele já havia passado por alguns trechos daqui da cidade e esse carro ele é reconhecido pelas câmeras de monitoramento, tenente? O nosso serviço de inteligência trabalha de uma forma de um monitoramento geral e dentro desse trabalho foi passada essa informação de trânsito, onde estaria o veículo, e aí a partir desse momento é feito um trabalho de saturação e os nossos policiais aí, por meio de um tirocínio apurado, somos destaques nisso. O DF ele tem se destacado pela Polícia Militar recuperar os veículos em curto e médio espaço de tempo de uma forma muito eficiente. Foi possível identificar em qual localização estaria o veículo, mesmo com a situação do rastreador bloqueado, e a partir desse momento a gente faz um acompanhamento de forma segura,
resguardando a vida daquelas pessoas que não tem nada a ver em relação a esse crime, mas de uma forma que a gente possa restituir o bem e apreender o menor ou prender o maior que seja, né? Na maior parte das vezes, reincidentes, mas por meio do profissionalismo, da técnica, da experiência, da perícia dos nossos policiais, existe uma análise preditiva ali do caminho a ser tomado pelos carros que são furtados, a depender da localização, a depender do destino. Então isso tudo facilita, né? São os nossos valorosos policiais militares que conseguem, por meio da sua vivência operacional, conseguir esse êxito, né? São dados que impressionam. O número de veículos furtados e roubados, recuperados no DF é muito grande e em espaços de curto e médio prazo. Então, a gente fica muito feliz de ombrear com esses colegas profissionais que têm logrado bastante êxito nesse tipo de ocorrência. Agora, tenente, a gente observa que a reincidência é o que alimenta esse tipo de crime. Porque o cara, esse menor infrator aí, ele vai para uma casa de ressocialização, não vai ficar nem 3 anos, talvez não fique 1 ano por esse ato aí infracional. Já teve por tráfico de drogas, por roubo de veículos e não fica, ou seja, não tem punição. Por ser menor de idade, a coisa piora mais ainda. E a gente sabe que esse menor aí, ele já pode votar, ele já tem consciência dos seus atos, ele tem total conhecimento do que faz, muitas vezes até debocha do trabalho da polícia quando é pego, porque sabe que não tem punição, que ele vai voltar rapidamente para a rua e pode continuar cometendo essas infrações, que pouco o Estado pode fazer, pouca coisa o Estado pode fazer em razão da legislação. A gente vem cobrando sistematicamente aqui os nossos congressistas, principalmente o Senado, porque nós temos aí essa redução da maioridade penal que está parada no Senado Federal há mais de 10 anos e até agora a sociedade não tem resposta. Já existe pesquisa de que mais de 60% da população é a favor da redução da maioridade penal, mas enquanto isso não acontece, a polícia fica enxugando gelo, né, Bruno? Né, tenente? É complicada a nossa situação, mas os policiais têm muita fé na missão, né? Então, não raramente a gente faz a 20ª prisão, a 30ª apreensão. Isso tem sido recorrente. Por vezes a gente já conhece até a família já, né? Às vezes a família não tem nenhuma relação com isso, são de trabalhadores, mas que por acaso da vida, por escolhas da vida, seus filhos, seus parentes acabaram indo para esse caminho, né? Para esse caminho ruim. E a gente trabalha com afinco, a gente faz a nossa parte, mas também existe um limite legal, né? Mas não existe um limite de disposição. Então, nossos policiais trabalham diuturnamente aqui com fé de que a gente vai fazer a nossa missão, vai cumprir a nossa missão, vai conseguir preservar o patrimônio, a vida e a liberdade das pessoas, aqueles com qual a gente jurou proteger e servir. Então, o nosso papel é até aí. Daí para frente já não é mais com a gente, mas a gente continua empenhado aí, fazendo a proteção da comunidade brasilense. Contem conosco. E é por essa razão, viu, tenente, que a gente elogia tanto aqui o trabalho da Polícia Militar, o trabalho da Polícia Civil, que não desanimam, que simplesmente faz ali o seu papel, prende quantas vezes for necessário, entrega para a justiça, entrega para a delegacia, ou seja, cumpre muito bem o seu papel. Mas como o senhor mesmo disse aí, vocês até muitas vezes conhecem a família, sabe que a família é de trabalhador, tem uma mãe que trabalha, tem um pai que se esforça, mas infelizmente o garoto faz as suas escolhas e entra para o caminho do crime. Ou seja, isso deixa claro que esse tipo de garoto aí, que está cometendo essas infrações de roubo de veículos, de tráfico de drogas, muitas vezes de tentativa de homicídio, de assalto, é uma escolha dele. Foi uma escolha feita por ele, não foi uma escolha da mãe nem do pai, que ali muitas das vezes fizeram o máximo, fizeram o possível para trazer uma educação. Ou seja, quem diz que isso aí é vítima da sociedade é porque não conhece o problema a fundo. Porque isso aí não se trata de vítima da sociedade, se trata de um garoto que tem consciência, sabe o que está fazendo e fez a escolha para o caminho do mal, fez a escolha para o caminho do crime. Então, o Estado precisa começar a trazer respostas, porque a sociedade, as pessoas de bem é que não podem continuar sendo vítimas desses menores infratores que agem à torto e à direito e não são punidos. Por essa razão, acabam reincidindo, como
como você mesmo disse aí, 20, 30, 40 vezes, sei lá quantas, né, tenente? A reincidência desses menores infratores, é isso? Isso, é um trabalho incansável nosso e foi dito, Tony. Infelizmente são famílias que vêm do mesmo seio, mesmo ninho e de repente a gente conhece irmãos que fizeram escolhas diferentes, né? Fizeram escolhas completamente diferentes, tiveram destinos diferentes ali dentro da sua vida. Um foi pro caminho do crime, enquanto que o outro está estudando, está trabalhando, às vezes está ganhando menos, porque não está envolvido com tráfico, não está envolvido com carro roubado, carro furtado, mas são escolhas. E aí eles fizeram as escolhas deles e nós fizemos a nossa escolha, que é de servir e proteger. E estaremos sempre à disposição, sempre que acionados pela comunidade. A gente tem feito um trabalho muito bacana de integração com a comunidade. A partir do momento que a comunidade passa a confiar mais na polícia, mais informações chegam, mais dados chegam e facilitam bastante o nosso trabalho na recuperação, mas principalmente na prevenção, né? A gente fala muito de carro que foi roubado, carro que foi furtado, mas se a gente parar para pensar aqui nos carros que deixaram de ser roubados, deixaram de ser furtados pelo nosso papel preventivo também, infelizmente não tem como mensurar, mas tenho certeza que seria assustador o número, porque a gente conhece o trabalho de cada policial, tem muito orgulho de ombrear com esses profissionais e a gente tem feito o nosso melhor, embora tenhamos as nossas limitações legais, né? É todo um sistema ali e a gente faz parte desse sistema, a gente aponta, né? Somos os primeiros a terem contato, mas nós não temos controle sobre o que será feito aí em questão de análise, de processo judicial, de cumprimento de pena. Nos cabe monitorar, inclusive, as saídas deles, né? Os saidões a gente monitora, questão de audiência de custódia a gente monitora também, porque sabe que vai voltar para a área e muitas das vezes é alimentado pelo sentimento de impunidade. É o que a gente tem enfrentado todos os dias aqui, é o desafio da Polícia Militar hoje. É isso aí, alimentado pelo sentimento de impunidade. Belas palavras. Primeiro-tenente Bruno Barros, agradeço a sua participação aqui ao vivo, trazendo as informações desse caso, desse acompanhamento e da apreensão desse menor infrator lá no Areal. Agradeço mais uma vez. Iane, Elza, a gente se vê aqui amanhã. Um forte abraço a você. É isso, mais um caso envolvendo aí menor infrator, que infelizmente está na reincidência e vai continuar acontecendo, né? Vai continuar acontecendo porque a resolução desse problema passa pela legislação. Enquanto a gente não tiver uma mudança de legislação, a gente vai continuar acompanhando a ação da polícia, né, o acompanhamento, a perseguição e a apreensão, até ele se tornar maior e continuar, porque não para. Se não tiver punição dura, não adianta que a gente não resolve o problema. Coloca aqui o Bandzap na tela.